Vencer um vício às vezes parece tão difícil quanto parar um trem. A pessoa se sente fraca diante da grandeza de uma locomotiva de ansiedade que a dominam. Isso mesmo, sente-se dominada pela prática viciosa tão pesada quanto uma enorme carga que descarrila sobre si. A Bíblia diz que quando o ser humano foi criado, Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Ou seja, o ser humano não foi criado para ser dominado, e sim para dominar. Isso significa que tem capacidade para controlar o ambiente ao seu redor, bem como sua própria existência. Se formos enumerar os tipos de vícios existentes hoje em dia, veremos que há uma grande variedade de coisas, desde as mais inofensivas até as ilícitas, como vício em trabalho, dinheiro, televisão, futebol, chocolate, refrigerante, jogos como cartas ou videogame, internet, sexo, pornografia, álcool, cigarro, drogas e tantas outras mais. Práticas viciosas. Para começar um vício, basta uma primeira experiência que se torna algo repetitivo até se tornar incontrolável. Já para deixar o vício, é preciso ajuda com muita força de vontade. Como resistir ao vício? Aprenda aqui algumas estratégias para vencer os vícios. Primeiro, desejo de ser livre. É isso aí. Você precisa ter desejo de ser livre. Gálatas capítulo 5, versículo 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, ou seja, à sua vontade própria. Sede antes servos um dos outros pelo amor. O primeiro passo para se levantar é reconhecer que caiu e querer ser erguido, aceitando ajuda para isso. A carne é fraca, está registrado em Marcos capítulo 14, versículo 38. Por isso, precisamos tomar todo cuidado com ela para não nos enfraquecer mais ainda. O vício começa com uma primeira experiência e depois se torna algo que ocupa seu tempo, gasta seu dinheiro e limita seus relacionamentos e condição física, ou seja, tira a sua liberdade e a liberdade das pessoas ao seu redor. Você seria capaz, por amor à sua vida e família, de deixar o vício? Jesus Cristo quer que você seja livre. Segundo, buscar prazer em Deus. Salmos de número 1, versículos 1 e 2, diz bem assim: para a glória do nome de Jesus Cristo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Uma alternativa possível é substituir o vício por outra coisa que não seja prejudicial, como o esporte, por exemplo. O vício proporciona prazer. Para suprir isso, é necessário procurar um ambiente de alegria na presença do Senhor. Isso satisfaz a vida plenamente, não deixando carências. Você já sentiu prazer na presença de Deus? Já procurou, de alguma forma, alguma vez, se prostrar diante de Deus para saber e sentir quão bom e quão maravilhoso é ter prazer na presença de Deus? O Espírito Santo te encherá de uma alegria que não sentirá falta de nada, se assim você fizer. O tabagismo é considerado pela Organização Mundial de Saúde a principal causa de morte estável no mundo. O cigarro é responsável por 1 em cada 10 mortes no planeta. O ex-Beatle George Harrison morreu em Los Angeles em 29 de novembro de 2001, de câncer de pulmão. O fumo tirou a vida do ex-Beatle com apenas 58 anos. Não adianta, minha filha.
Lá só tem gente famosa, só tem autoridade. Lá cada mergulho é um flash. Quem não se lembra da atriz Mara Mazan? Aos 57 anos de idade, em 13 de novembro de 2009, a atriz morreu em decorrência de um câncer de pulmão. Vocês pensam que vão se livrar de mim? O Walt Disney também faleceu por causa de cigarro, aos 66 anos, em 15 de dezembro de 1966, em decorrência das complicações do câncer de pulmão. Ramon Valdez, o eterno Seu Madruga do Chaves. Ele sofria de câncer do estômago. Se sente mal? Por que você perguntou isso? A doença foi diagnosticada na década de 80 e o cigarro foi um dos maiores responsáveis por sua morte. Seu Madruga faleceu aos 64 anos, em 9 de agosto de 1988. Ai, não. Hoje eu não tenho paciência nem para ouvir sua voz. Bingo! Paulo Altran foi um dos grandes artistas do nosso país. E o fumo tirou sua vida em 12 de outubro de 2007. Dizem que rock santeiro. José Wilker foi vítima de um infarto fulminante. Morreu aos 66 anos, em 5 de abril de 2014. Ele era um fumante de carteirinha e o fumo foi apontado como grande vilão. Eu queria que as pessoas nascessem velhas e morressem crianças. O humorista Chico Anísio morreu em 23 de março de 2012 por conta de um enfisema pulmonar, doença que vinha se agravando em seus pulmões desde 2010. Chico culpou o tabagismo por sua doença e fez campanha contra o cigarro no fim de sua vida. Porque fumar é realmente a pior coisa que a pessoa pode fazer por si mesma. Fumar é uma das grandes idiotices da vida. Enquanto você assistia esse vídeo, muitas pessoas perderam sua vida. Segundo a Organização Mundial de Saúde, uma pessoa morre da doença relacionada ao tabagismo a cada 6 segundos. São 6 milhões de pessoas por ano. Então, aceitei o Senhor com 12 anos de idade, né? Pela misericórdia de Deus. E assim o Senhor foi com uns 7, acho que 2 meses que eu aceitei Ele, fui batizada com o Espírito Santo, passei 7 dias falando em línguas estranhas, sem parar, visões, revelações, profecias, coisas maravilhosas do céu. Eu contemplava pelos olhos da fé, coisas maravilhosas. Deus me mostrava e ali eu vi o Senhor, cumprir. Trabalhei em casas de reabilitações, preguei muito em casas de reabilitações, ganhei muitos jovens. Perguntava: drogas matam, aceite Jesus, drogas matam. Com 14 anos eu fui para uma vigília em São Caetano. E Deus lá em São Caetano, nessa vigília, Deus me tomou num mistério maravilhoso, que o Senhor me tomava, tomando no poder de Deus mesmo, na sapateando e rodando no poder de Deus. O meu cabelo era comprido, era até aqui, ó. Nunca cortei, meu cabelo é natural, até a cor do meu cabelo. As pessoas pensam que eu pinto, né? Agora tá sujo, não dá pra ver, mas é bem ruivo, né? Faz 7 dias que eu não tomo banho. E foi lá que eu vi meu esposo, ataviado, homem de Deus. E era sempre a última sexta-feira do mês, né? Era essa vigília em São Caetano. E eu fui 3 sexta-feira, 3 meses seguidos, nunca mais fui. E ele, pelo primeiro mês que ele me viu, ele me pediu pro Senhor. E eu não sabia disso, né? E pela misericórdia do Senhor, assim o Senhor fez. O Senhor levou ele até a porta da minha casa. Quando eu abri a porta, ele olhou e falou: isso é que é Deus, né? Por isso que eu estou lutando. Aí comecei a namorar com ele com 14 anos, me casei com 16, tal. Com 7 anos de idade, catei usando crack dentro do banheiro, mas por falta também de muita sabedoria minha, né? Assim, falando, eu nunca tive nem pai e nem mãe, entendeu? E minha mãe era alcoólatra, meu pai já não tinha desde 6 anos, minha mãe já era alcoólatra, eu vivia mais numa casa de um, na casa de outro. Aí meu avô ficou sabendo da situação da minha mãe, levou ela pra Bahia e eu fui, passei
Passei 8 meses lá e não se habituei com o tempo e voltei para São Paulo. Fiquei morando com a minha irmã aqui, morando numa bela de uma casa, já casada. E foi assim que eu aceitei o Senhor, né? Com 12 anos, ela estava aceitando cultos dentro da casa dela e assim eu aceitei o Senhor também, né? Pela misericórdia de Deus, através da minha irmã, né? Que é minha irmã e minha mãe, né? Que hoje eu tô até muito triste porque eu penso assim, uma pessoa ser conhecedora da palavra de Deus, ela tem que ter mais amor, porque eu sou família, sou sangue, entendeu? Todo mundo virou as costas pra mim, entendeu? Eu já não tenho, já não... Eu acho assim, sabe, meu irmão, porque quando nós somos conhecedores da palavra de Deus, assim como eu pregava pra muitas pessoas que eram drogados, hoje eu caí nessa situação, um lixo. Ao mesmo tempo, eu sinto o cuidado do Senhor também, que eu não sei, é uma coisa que não dá pra explicar, entendeu? Eu sinto o cuidado porque o irmão, antes do irmão chegar perto de mim pra falar, olha, Deus, eu já tinha falado ali, do outro lado, por isso que eu caí nos plantos aqui. Mas, meu irmão, eu não tenho mais força. Não deixe os fiéis soldados feridos morrer. Eu não conseguia ficar um mês sem usar droga. Eu perdi até pessoas da minha família por causa disso. Foi 53 anos de sofrimento. Já 2 casamentos já, né, eu perdi. Eu conheci droga com 23, 24 anos, né? Mas também não larguei, fiquei até aos 38 anos usando droga. Essas histórias são de homens que perderam tudo. Trabalho, casa, família, em alguns casos até a razão para continuar a viver. Tudo deixado para trás por causa das drogas e da bebida. Estava com minha autoestima perdida, já achava que não tinha mais jeito. Muitas vezes pensei até em tirar a vida porque muitos problemas. Esquecidos pelos parentes e indesejados pela sociedade, as histórias deles cruzaram com a desse homem, que também deixou muita coisa para trás. Eu tinha um comércio, né, de autopeça, lidava com peças de automóveis e eu nunca me imaginei, né, estar hoje onde eu estou, sendo um pastor de igreja e um pastor de um centro de reabilitação. O pastor tomou uma decisão radical que mudou a vida dele e de toda a família. Abriu as portas do próprio sítio de lazer no município de Tanguá, na região metropolitana do Rio, para receber quem já não tinha mais para onde ir. Assim, há cerca de 5 anos, nascia a Casa de Recuperação Chamar. Atualmente vivem aqui cerca de 30 dependentes químicos, que passam por um programa de recuperação que dura 9 meses. O dia deles começa com um ingrediente indispensável nesse processo: a fé. Com a alma cheia, é hora de matar também a fome do corpo. Mas alimentar toda essa gente custa caro. Só de arroz são cerca de 10 quilos por dia. A gente mantém através de doações dos próprios parentes dos internos, que traz alguns mercados que nos ajudam, entendeu? Nesse projeto. Desde quando nós começamos, há 5 anos atrás, não teve um dia que a gente ficou sem alimento. Todos os dias Deus proveu nesse lugar. O pastor Jorge mostra a cozinha que está em fase de acabamento. Faltam alguns detalhes ainda, como ali, uma janela, aqui ainda falta colocar um vidro ainda. Nós temos um projeto de bolos, né? Fabricar bolos para vender, para ajudar a instituição, para ajudar a se manter, que é a batedeira para fazer o bolo. Tem mais um forno ali de doação e a gente procura manter o máximo possível de limpeza nesse local. Mesmo com todos esses equipamentos, a comida é feita do lado de fora, num fogão a lenha improvisado. Cozinhar na lenha, até um certo ponto a comida até fica melhor, mas envolve muito carvão, suja muitas coisas.
Então esse projeto é terminar isso aqui e passar para a nossa cozinha. Mas nós precisamos realmente superar esse grande desafio que é um botijão de gás por semana. Porque são 30 homens que tem na casa. Os alojamentos também são simples, mais limpos e organizados. Espaço que às vezes recebe mais gente do que poderia. Às vezes colocamos até no chão mesmo, porque para não deixar ele voltar para a rua, entendeu? Porque ele chegou aqui procurando ajuda, precisando de ajuda. Por toda parte, lembrança do que ficou para trás e saudade de alguém. A metade da minha família está triste comigo. E agora já está um pouco feliz porque eu estou na casa de Deus aqui. Procure a recuperação, né? E hoje eu estou com 2 meses aqui, estou vindo de Cachoeira e Itapemirim, apesar de que eu sou do Ceará. Para os homens que vivem aqui, esse portão é a única fronteira entre a dependência do álcool e das drogas e uma nova oportunidade longe do vício. E eles chegam aqui procurando uma transformação, um recomeço, um sentido para uma nova vida. Um novo homem, com certeza. O velho eu vou esquecer. E começar uma vida nova com Jesus. E o que eu aprendi é não largar Jesus mesmo. É estar sempre na igreja, sempre que se faltar um culto, já desanima. Então não pode faltar culto. E fazer a minha vida de novo retomar, ter um trabalho, ter uma bela casa, uma família, uma esposa. E essa nova vida tão desejada vai se construindo com solidariedade. Peguei um amor, um carinho por eles aí, né, galera? Aprendi aqui com o Leandro, aqui, com o meu xará. Tá aprendendo com ele? Aprendi com ele aqui. E já tá cortando o cabelo da turma? Tô cortando o cabelo da turma aqui. E eu penso me aperfeiçoar mais, né, para poder chegar a um profissional, né? E num lugar tão cheio de necessidades, toda ajuda é bem-vinda. A gente tenta ajudar naquilo que é possível. Às vezes a pessoa pensa assim, poxa, eu vou ajudar com R$50, mas às vezes aqueles R$50 naquela semana podem fazer toda a diferença. Porque é um combustível para poder colocar no carro, é uma peça que quebra. O trabalho de recuperação dos dependentes químicos requer paciência. Como colocar um barco dentro de uma garrafa, tem que ser feito aos poucos, peça por peça, dia após dia. Eu aprendi essa arte lá na Bahia, quando eu vim para cá me recuperar. Aí eu lembrei que eu fazia essa arte que eu tinha até já esquecido. Aí eu mostrei ao pastor, aí o pastor achou muito bacana e que eu fizesse aqui para poder gerar até renda para a casa de recuperação. As pessoas vêm visitar aqui a casa de recuperação, aí se interessa e compra. Até então eu estava me sentindo inútil, porque nem isso eu queria fazer mais, porque as drogas tinham me tirado toda a autoestima, né? E aqui eu, graças a Deus, eu recuperei tudo isso, né? Para quem está quase lá, o apoio da família é fundamental. Nosso casamento está restaurado, a gente vive bem, que a gente não vivia bem, era briga atrás de briga, né? E daqui para frente é tudo novo, é uma nova família. A academia a céu aberto, feita de cimento e madeira, tem um nome sugestivo. Pele e osso é como muitos deles chegam aqui. Meu corpo hoje, eu pesava, no dia que eu cheguei aqui, acho que uns 50 quilos. Hoje eu peso 72 quilos, que é meu peso normal. A academia faz bem. Academia, futebol, final de semana. O pastor nos dá essa liberdade para a gente poder estar um pouco fazendo atividade física. Se não fosse esse lugar aqui, eu acho que hoje em dia eu poderia estar morto, eu poderia estar na rua, perdido nesse mundo aí fora. E assim esses homens seguem entre lembranças tristes e uma esperança tão grande que nem toda dor conseguiu abalar. Posso ver que nada está perdido para aquele que confia nele e aquele que quer buscar a sua libertação. E esse lugar aqui está sendo um canal de bênção toda a minha vida. Romanos capítulo 6, versículos 13 e 14, diz: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça.
porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. A determinação em vencer o vício deve ser firme e inegociável. É isso aí. Todas as pessoas que sofrem com vícios dizem que têm autocontrole de quanto podem fazer, mas não é isso que acontece na prática. Sempre tem um dia que o vício supera as forças da pessoa. Por isso, precisamos ser radicais contra o pecado, para não sermos vencidos por ele. É como estar à beira de um abismo. Como diz Salmos, de número 42, versículo 7. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abteram sobre mim. O lugar mais seguro é estar bem longe dele, bem longe desse abismo. Você está disposto a lutar contra o desejo da carne? Está disposto a lutar contra os desejos da carne? Pela graça de Deus, somos fortalecidos para resistir aos vícios. Você pode vencer o vício. Creia nisso. Tenha convicção e certeza disso, em nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, está escrito: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Você não nasceu com vício e não deve morrer por causa disso. Tudo que tenta te dominar pode se tornar algo vicioso, saiba disso. Tome cuidado com práticas que podem se tornar algo incontrolável na sua vida. Se você já tem um vício, lembre-se que é importante desejar ser livre até que a vontade de sair seja maior que o próprio vício. Procure encontrar prazer em Deus, de maneira que a alegria espiritual seja compensatória das carências que o vício tenta satisfazer de maneira ilusória. Seja determinado, ou você, mulher, determinada a vencer o pecado, não negociando ou protelando a decisão para depois. Se você é usuário de qualquer droga, tipo álcool, maconha, cocaína, crack, cigarro ou qualquer outro tipo de substância química que te levou a tornar-se uma pessoa viciada, saiba que Jesus é poderoso para libertar você neste momento de qualquer que seja o vício. Gostaria de ser liberto de um vício? Jesus Cristo pode e quer te libertar. Creia nisso, entrega agora o governo da sua vida a Ele e tu verás o que Ele vai fazer por você. Diga não às drogas e sim para Jesus. Deus te abençoe rica e abundantemente. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, Pai, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, Pai, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Pai Santo, Pai de amor e bondade, eu oro neste momento, te dando graças pela vida desta pessoa que está a ouvir, Senhor, a minha voz, que assistiu, ó Pai, este vídeo e que decidiu neste momento entregar a sua vida a Ti, ó Jesus amado, que decidiu dizer não às drogas e sim para Ti. Ó Jesus eterno, Salvador, amante da nossa alma, abençoa esta pessoa, Pai. Transforma a vida deste homem, desta mulher, quer seja jovem, Senhor, senhora, criança, manifesta a sua glória e o seu poder. Senhor, liberta esta pessoa. Senhor, glorifica o nome do Senhor na vida desta pessoa e faça ela ser feliz, porque o Senhor tem vida eterna para aqueles que dizem não às drogas e sim para Ti. Ó Jesus, Deus lhe abençoe, meu amigo e minha amiga. Fica em paz, liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Amém.